Agora sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Um prazer receber vocês nessa noite de quarta-feira, 25 de outubro, nessa aula, né? Ansiedade controlada. Meu Deus, ansiedade controlada, né? Tema aí bem envolvente, que todo mundo aí ou já teve ou conhece alguém que passa por uma situação, por uma crise de ansiedade. Então, o nome, ansiedade controlada. Como é que a gente faz para fazer isso, né? Como é que a gente faz para controlar a ansiedade? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa noite. Já vamos começar a aula, não vou me alongar, só quero dar uma grande desejar para vocês uma excelente noite e fazer alguns pedidos básicos que alguns de vocês já conhecem, né? Primeiro, eu já solicitei, vamos ligar essas câmeras, tá? Já pedi aí, Sandra, Priscila, que chegou agora, Ângela, Tânia, Célia, Andressa. Haroldo, Ludmila, e quem não está com a câmera ligada ainda, vamos ligar para começar essa aula da melhor forma, conectados aqui uns com os outros, tá bom? Meu nome é Paula, tá? Eu sou diretora comercial e coordenadora pedagógica do Instituto Reprograme Sua Mente. É um grande prazer estar aqui nessa noite com vocês. Parabéns por terem se inscrito, parabéns por terem reservado esse horário para assistir essa aula, para estar aqui com a gente nessa noite, ter parado tudo e ter se dedicado, guardado esse momento para estar aqui. E se inscreveu, foi lá, entrou no grupo de WhatsApp, nos diversos grupos aí dessa aula e veio, chegou no horário. Parabéns também, às 19h30, antes das 19h30, a gente liberou os links e vocês estavam aqui. Então, parabéns para vocês, dobrado, tá bom? E por conta disso tudo, como eu já falei, vamos nos conectar para tudo que a gente está fazendo. Separa um papelzinho, caneta. Quem não usa, pega o bloco de notas do celular, se estiver assistindo pelo computador, pelo notebook, para anotar tudo que foi interessante, prestar atenção, ter insights. Tá aqui, ó, se entregando e deixando o cérebro trabalhar aqui nesse momento de aula para vocês, certo? Como eu falei, não vou me alongar, tá bom? Sandra está aqui hoje, está com o esposo, vai assistir também, muito bem. Quem tiver aí um familiar que esteja interessado realmente no processo, pode chamar para assistir junto. Se for para atrapalhar, não, mas se for para assistir, tá aí coladinho, pode vir como Sandra fez, tá bom? Não vou me alongar, vou chamar para vocês para iniciar essa aula, tá? Ele, que é trainer e Master Practitioner do Código Clássico da Programação Neurolinguística, tá? Ele também, que é trainer e Master Practitioner do novo Código da Programação Neurolinguística, formado diretamente com John Grinder, que é o criador da programação neurolinguística, foi lá para a Europa esses anos aí buscar esse conhecimento para a gente. Psicoterapeuta há mais de 15 anos, está aí tratando pessoas com diversos bloqueios de ordem emocional, especialista em dependência emocional, especialista em psicoterapia breve, tá? Tem ajudado muitas pessoas ao longo de todos esses anos, formou inúmeros psicoterapeutas e agora, né, nos últimos meses, decidiu fazer uma mentoria para que os terapeutas deles tivessem alta performance. O que é isso? Tivessem excelência no que estão fazendo, tá? Tivessem os mesmos resultados que ele tem. O mundo está aí, as pessoas estão precisando. O nome desse workshop é Ansiedade Controlada. Tem muita gente aí precisando de ajuda. Quanto mais pessoas capacitadas, gabaritadas, pessoas que possam estar fazendo esse trabalho no mundo, nunca é demais. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, é com muito prazer que eu chamo ele para trazer todo o conhecimento, um conhecimento incrível para vocês nessa noite. Suguem aí, se preparem, se entreguem, ouçam tudo, tá? Deixa a mente fluir e com grande prazer recebam Ilvan Santos. Ilvan, a turma é sua, é com você. Pronto. Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Vocês estão bem? Tá? Vocês estão bem? Digam aí para mim no chat se vocês estão bem, tá? Olha só, eu quero dar os parabéns a todos que estão aqui. Depois eu quero perguntar se vocês estão preparados, tá? Se vocês estão preparados. Se vocês estão preparados, digita aí também sim para mim no chat para eu poder saber, tá bom?
Ó, o tema de hoje é um tema em que, ó, é um tema que atravessa a vida. Eu vou colocar assim para você de 80% ou 90% dos brasileiros hoje, certo? Que é o tema da ansiedade. Aí, Ivan, você vai ver aqui, daqui a pouco eu vou mostrar alguns slides, dados epidemiológicos e tal, da ansiedade, mas você vai perceber que o número é crescente de pessoas que estão em quadros de ansiedade não diagnosticados, tá? Porque os dados epidemiológicos têm conexão com o diagnóstico, tá? Qual o problema disso? O problema é que ansiedade vem sempre acompanhada, tá bom? Ansiedade não vem sozinha. Ansiedade vem acompanhada de pânico, síndrome do pânico pode vir. Ansiedade pode vir acompanhada de depressão. Ansiedade pode vir acompanhada de insônia. Ansiedade pode vir acompanhada de dores pelo corpo que crescem e progressivamente se consubstanciam em uma fibromialgia. Ansiedade pode vir acompanhada de quadros de compulsão alimentar, compulsão sexual, vícios e adições, tá? Então, por detrás, não sei, número de questões que atingem de ordem, eu falo, doenças de ordem emocional, psicossomática, existem quadros de ansiedade, tá? Mas a ansiedade não vem acompanhada somente dessas doenças. A ansiedade também destrói os nossos relacionamentos, tá? Quando vocês forem olhar os sintomas os sintomas, a sintomatologia de um quadro de ansiedade puro, vocês vão perceber que é inviável se relacionar com uma pessoa que está vivendo uma situação como essa. Então, o que acontece é que a ansiedade destrói literalmente os nossos relacionamentos, seja o relacionamento de casal, seja o relacionamento com os nossos filhos, seja o relacionamento com pais, seja o relacionamento com amigos, seja relacionamentos profissionais, comprometendo inclusive a nossa carreira, as nossas finanças. Então, por ser algo silencioso para a maior parte das pessoas, algumas pessoas até mesmo pensam que são simplesmente assim. Eu quero dizer que não é bem assim, não, tem solução, tá? E aqui nesse workshop eu quero dividir com você um pouco do conhecimento que eu tenho sobre esse tema. E a gente, nós vamos percorrer um caminho aqui, eu vou preparar você, eu vou percorrer um caminho aqui para que nós possamos discutir esse tema, tá? Então sejam bem-vindos. Eu quero já pedir uma coisa muito importante, eu quero pedir que, se você conhece alguém, eu vou pedir para deixar o link dessa sala aqui agora no chat, mas se você conhece alguém que precisa estar nessa aula, eu quero pedir que você compartilhe. Via de regra, eu não faço isso, mas nesse caso eu vou fazer. Nessas aulas eu não tenho feito, eu faço no Instagram, etc. Mas nessas aulas assim mais fechadas, nesses workshops, nesses treinamentos eu não tenho feito. Mas esse treinamento eu vou pedir porque ele é de utilidade pública, tá bom? Então, ó, eu vou percorrer aqui um caminho que já é conhecido por alguns até nós chegarmos em ansiedade, tá? Então, aqueles que já conhecem, paciência, sejam menos ansiosos. Podem rir no chat, tá? Meu Deus! Escuta aqui, olha. Se você está me acompanhando, você sabe que eu estou com uma, digamos assim, uma obsessão. Eu tenho uma ideia fixa, né? Eu coloquei uma ideia fixa na cabeça, tá? De formação de uma nova geração de terapeutas. Então, todo o meu trabalho está voltado porque eu quero, tá? De verdade te ajudar que você faça parte dos 5% de terapeutas do Brasil que conhece, sabe aplicar a nova PNL. Eu não estou falando da PNL do Código Clássico, que é a PNL que a maior parte das pessoas acredita. Eu estou falando da PNL, a nova PNL ou a PNL do novo código, como diz o Grinder, que tem um sem número de consequências terapêuticas. Por que eu estou falando isso? Porque o processo de psicoterapia breve que eu vou conversar com vocês aqui para o tratamento de ansiedade, esse protocolo, ele é totalmente baseado na nova PNL, tá? Então, o que que você vai aprender aqui comigo hoje? Eu vou aprender como tratar, se você ficar aqui até o final, com a nova PNL, quadros de ansiedade, tá? Existem muitos quadros de ansiedade, tá bom? Eu vou entender como é que você trata um quadro de ansiedade, que prejudicam os relacionamentos, a saúde e a vida financeira, tá? Lembre assim, ó, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Ansiedade não vem sozinha, a ansiedade vem acompanhada. Pega um papel, escrevam isso aí no chat. Ansiedade vem acompanhada. Ansiedade não vem sozinha. Ansiedade vem acompanhada, tá bom? Não é só um padrão de comportamento problemático. Ansiedade vem acompanhada de problemas dos relacionamentos, de questões de saúde e de problemas na vida financeira, tá certo? Então, nós vamos avançar sobre isso, tá? Então, pega o papel e diz assim, ó, como, por exemplo, o que aconteceu
Só para vocês terem uma ideia de como isso é possível com a minha aluna linda do PNL Code, Ana Paula Dornas, que ela vivia sobrecarregada e com crises de pânico e saiu da ansiedade com a nova PNL, tá? Lembra que eu disse que a ansiedade só vem acompanhada? Aí o que eu estou dizendo aqui, o que é pânico? Aqui é síndrome de pânico, tá? Síndrome de pânico é um medo tão, eu vou colocar assim para vocês, bizarramente imenso, que a pessoa acaba indo para a emergência e chega lá, é dopada, tá? É dopada, tá bom? Ou, por exemplo, com o que aconteceu com a Livânia, que controlou a ansiedade que prejudicava os seus relacionamentos, por óbvio, com a nova PNL, tá? Prejuízo direto da ansiedade nos relacionamentos, tá? Elivânia, isso aqui aconteceu com Elivânia, tá? É, Lembra que eu disse que vem acompanhada problemas nos relacionamentos. Ou o que aconteceu com Maria da Graça, que tratou a ansiedade com a nova PNL e conseguiu superar o medo de dirigir. Meu van, medo de dirigir, como assim tem conexão com o quadro de ansiedade? Bom, vamos lá. Medo é uma fobia. E existem muitas fobias que têm conexão com o quadro de ansiedade. Porque assim, a ansiedade, na essência, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é ansiedade, é medo, tá? Ansiedade, na essência, é medo, tá bom? Aí eu vou, não, mas a ansiedade não é você estar acelerado, você está acelerado porque você está querendo se desconectar do medo. Ah, a gente vai entender isso aqui. Então, ela conseguiu superar o medo de dirigir, na mesma semana comprou um carro e voltou às ruas. Quando eu coloco assim, na mesma semana, comprou um carro e voltou às ruas, porque eu não estou falando de um processo de tratamento com a nova PNL que você vai levar semanas em um processo de psicoterapia. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Eu vou dizer uma coisa para você. Tempo é vida. Tempo é vida. Eu e você temos apenas uma vida. Então, nós não temos muitas vidas, nós só temos uma vida. Isso significa que nós precisamos aproveitar essa vida, tá? Aproveitar essa vida. Nesse sentido, é importante que os processos sejam acelerados. Porque uma pessoa que está em um quadro de ansiedade, ela está todos os dias destruindo a vida, a sua saúde, os seus relacionamentos, tá bom? E, inclusive, prejudicando a tua carreira, impossibilidade, inviabilidade de ser tudo aquilo que nasceu para ser. Então, aqui não tem tempo, tem que ser um processo breve, tem que ser um processo rápido. Entendem o que eu estou falando? Tá bom? Deixa eu projetar aqui o slide, tá? Então, né? Agora, preste atenção. Isso aqui eu já tinha falado em outras lives, em outros workshops, mas eu quero relembrar aqui, ó. Os dados epidemiológicos são o seguinte, tá? Da ansiedade. Eu quero que você entenda isso aqui. 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico. Esses são os dados, tá? Novos dados recentes divulgados são os dados mais atuais. 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, tá? Isso significa aí que, por alto, 20, 22 milhões de pessoas, tá? Receberam o diagnóstico médico de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Só que essas pessoas foram as que receberam esse diagnóstico. Mas é fácil você encontrar na rua pessoas em quadro de ansiedade. Vocês concordam comigo? Então não viraram estatística, certo? Não viraram estatística. Porque é fácil encontrar essas pessoas na rua, em quadros de ansiedade, tá? Quadros de ansiedade podem evoluir para síndrome do pânico, insônia, fibromialgia, entre outros. Compulsões, adições. Presta atenção, se um quadro de ansiedade evolui para insônia, fibromialgia, enfim, compulsão alimentar, adição, é possível que a pessoa não seja diagnosticada pela ansiedade, embora esteja por trás do quadro que a pessoa apresenta, seja um quadro de ansiedade. Entenderam o que eu estou falando? Então, o que nós estamos falando aqui é de uma coisa essencial, essencial. E qual é o problema que vocês precisam entender e por que que esse seminário é importante, por que que esse workshop é importante e por que que é importante você estar vidrado aqui, você se afastar de todos os distratores possíveis para que você possa estar aqui, olha. De um lado, a gente tem um número de pessoas crescente em quadro de ansiedade, do outro, pouca. Eu sempre falo isso, porque isso é a realidade, tá? Nós estamos vivendo uma crise no campo terapêutico hoje. De um lado, a gente tem um número de pessoas crescente em quadro de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que vem correlacionada, bate. Se tem ansiedade, pode ter certeza que tem um quadro de melancolia ou de depressão.
E do outro lado, não tem gente capacitada tecnicamente para poder tratar isso, tá bom? Não tem pessoas capacitadas tecnicamente para poder tratar isso. Então, entendam o que eu vou dizer. Isso representa uma grande oportunidade. Ivan, eu estou em um quadro de ansiedade. Se alguém aqui acredita que está no quadro de ansiedade, digita assim para mim, tá? Para eu saber. Ivan, eu conheço pessoas, eu quero ajudar essas pessoas. Eu não sou terapeuta, mas eu quero ajudar essas pessoas, talvez até mesmo ser terapeuta. Ivan, eu sou terapeuta, reconheça, eu não sei o que fazer quando uma pessoa chega na clínica e está em um quadro de ansiedade. Sabe o que é que eu faço, Ivan? Paliação. Eu fico ouvindo a pessoa, escutando a pessoa, adiando a solução do problema, porque eu não tenho a mínima ideia do que fazer. E tudo que eu tentei não deu certo, tá? É assim. Então, as pessoas que estão em quadros de ansiedade extremado vão parar na cadeira do psiquiatra para você poder ser dopado, porque é o único tipo de tratamento que, de alguma forma, recrudesce os sintomas da ansiedade. Hoje, no Brasil, as pessoas não sabem tratar isso, tá? Não sabem tratar isso. Aí Maria está dizendo, quero ser terapeuta, já imagino como será, você nem imagina. Essa é uma jornada incrível. Essa é uma jornada incrível, tá? Então vamos lá. Então isso aqui representa uma grande oportunidade, tá? Isso aqui representa uma grande oportunidade por causa disso. E ó, já existem alguns terapeutas que entenderam isso. Ah, então, ó, preste atenção. Veja que esses terapeutas que eles fazem parte da mentoria PNL Code, o processo que de mentoria comigo faz. Olha, mesmo a Ana Paula adora, eu sempre faço isso, isso é muito divertido. Aí eu dou um cliente com desmaios frequentes por conta de crise de ansiedade depois da mentoria PNL Code, tá? Ó, desmaios frequentes, tá? Um outro sintoma de quadro de ansiedade extremado, medo cresce, o sistema entra em colapso, a pessoa apaga, tá bom? Desmaios frequentes. Aí vai para o médico, vai tratar os desmaios, não vai resolver, porque por trás tem um quadro de ansiedade. Eu gosto desse jogo, sabe? Porque muitos de vocês que estão aqui, que pensam assim em ajudar pessoas, deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque isso aqui é importante. Muitos de vocês que estão aqui, que pensam em ajudar pessoas, talvez digam assim, mas Ivan, será que eu tenho condição de ajudar pessoas? Eu tenho tantos defeitos. Alguém aqui já pensou assim? Ivan, será que eu posso ajudar pessoas? Eu tenho tantos defeitos, como é que eu posso ajudar pessoas? Tá? Eu preciso dizer uma coisa para você, os seus defeitos são aquilo que te habilitam a poder ajudar pessoas, tá? Os seus defeitos e as suas dificuldades, aquilo que lhe habilita para poder ajudar pessoas. Tá? Eu só estou aqui como terapeuta porque eu vivi experiências extremamente marcantes. Eu, por exemplo, já vivi um quadro de ansiedade. Um quadro de ansiedade que estava conectado a um quadro de dependência emocional. E conectado e tinha como contexto um relacionamento narcisista. E eu vivi um quadro de ansiedade extremado, a ponto de acreditar que ia morrer quando a pessoa disse que ia embora. Eu vivi a experiência do descarte, tá? Inclusive, eu posso dizer para vocês que eu só tive acesso à nova PNL por causa disso. Porque se eu não tivesse vivido esse relacionamento narcisista, eu jamais teria viajado para Portugal e teria tido a oportunidade de conhecer o criador da programação neurolinguística. Eu conheci o Grinder porque eu fui buscar uma solução para um problema que eu estava vivendo. Eu estava vivendo um quadro de ansiedade barra pânico, sabe? Um quadro de ansiedade barra fibromialgia, porque eu já começava a sentir dores pelo corpo. E eu fui buscar uma solução para os meus problemas. Eu vou dizer uma coisa para você: a maior parte das pessoas que fazem uma jornada para poder se transformar como terapeuta, a busca principal, o que movimenta a princípio, é a solução dos seus próprios problemas. E essas pessoas, ao descobrirem que existe um caminho para poder solucionar seus próprios problemas, é assim, pô, eu quero transbordar na vida de outras pessoas. Então, é por isso que eu faço esse jogo. Essa menina aqui, ó, Ana Paula Dornas, é uma menina linda. Sabe por quê? Eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Paula. Se ela estiver aí, eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Paula em um treinamento presencial, tá? Uma imersão que hoje se chama PNL Code. Uma imersão presencial que hoje se chama PNL Code. E nessa imersão, após assim 2 dias intensos, tá, de aplicação de padrão de programação neurolinguística, intensos, intensos, ela virou para mim e disse: Ivan, você acredita que eu tenho condição de um dia fazer o que você faz? Porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos. E ela falou isso para mim emocionada. Eu nunca vou me esquecer. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, Ivan. Eu sou uma pessoa que eu me olho no espelho e hoje eu estou conseguindo me resgatar. Eu estou começando a gostar do que eu estou vendo. Aí eu virei para ela e disse assim: eu nunca vou me esquecer. Paula, o que te habilita a ser terapeuta, o que te habilita a transbordar na vida de outras pessoas, porque terapeuta é só um nome.
Grava isso aí. Terapeuta é só um nome. O que te habilita a ajudar as pessoas a ativarem processo de cura. A de verdade é criar condições para que as pessoas se resgatem a própria vida, a vontade de viver, o sentido da própria vida. É justamente isso aí que você está vivendo. Porque um dia eu estive no fundo do poço como você esteve. E eu só sou o terapeuta que eu sou porque eu vivi. Eu estive lá, eu beijei o fundo do poço. Porque assim como Jung diz que ninguém leva ninguém a lugar onde nunca foi, é muito difícil você retirar uma pessoa de um lugar onde você nunca esteve. Eu quero que você grave isso, isso é muito importante, tá? A sua história é aquilo que tem condição de libertar, tá bom? A vida de outras pessoas. E histórias contraditórias, cheias de problemas, são aquelas histórias que inspiram, tá? Então, por isso eu faço esse jogo. Olha lá. Lá ela conheceu a PNL e se tratou. É o que eu faço com os meus alunos da mentoria no PNL Code. Primeiro você se trata, depois você trata outra pessoa. E você trata outra pessoa na medida que você precisa se tratar. Você aprende a tratar no outro aquilo que você precisou tratar em você. Isso cria um circuito, congruência, força. E a gente consegue produzir um tipo de terapeuta que não é super-herói, mas tem a capa do Batman, porque sabe que tem um conjunto de ferramentas que efetivamente funcionam e consegue resolver questões que muitas vezes a pessoa passou décadas sem solução, passando de terapeuta em terapeuta, de coach em coach, de xamã em xamã, mas sem conseguir uma solução, tá? Então, eu gosto muito dessa replicação aqui com a Ana Paula por causa disso, tá? Ou o que aconteceu aqui com o Regivaldo, que também é nosso aluno, que ajudou um cliente a superar a enxaqueca crônica. Pronto, vamos lá, enxaqueca crônica, tá vendo? Por conta de crise de ansiedade após a mentoria PNL Gold. Enxaqueca crônica, grava isso, ansiedade nunca vem sozinha, ansiedade vem acompanhada, tá certo? Ou a Patrícia Migliarti, que ajudou um cliente a sair de um quadro de ansiedade e superar a dependência do remédio clonazepam após a mentoria PNL Code. Aqui eu quero dar uma parada com vocês aqui, olha. Eu quero dar uma parada com vocês, olha. Eu quero preparar vocês aqui para uma outra forma de guerra. Presta atenção, tá? O que que é isso? O que que significa isso, tá? Significa o seguinte, olha. A pessoa chegar na tua presença e dizer, eu tô tomando ansiolítico. Eu tô tomando ansiolítico. E você tem um conjunto de ferramentas para tratar essa pessoa e depois a pessoa voltar para o psiquiatra e dizer assim, ó, parei, o psiquiatra descontinuou o ansiolítico. Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa? Eu vou colocar aqui com todo o respeito, porque o psiquiatra ele tem a sua função social, a sua função social. Mas a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é receber um diagnóstico de que ela precisa tomar medicamento psiquiátrico pro resto da vida. Porque o nome disso não é tratamento, é dependência química. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? O nome disso não é tratamento, o nome disso é dependência química. E nós, enquanto psicoterapeutas, precisamos liberar as pessoas da dependência química, porque remédios psiquiátricos geram adição. Entendem isso? Então, a gente precisa preparar um conjunto, um grupo de terapeutas, e talvez você esteja aí em uma dependência química, para descontinuar isso, tá? Então, quando eu vejo essa situação aqui da Patrícia Migliatti, em que ela, presta atenção, não fui eu, ela é minha aluna. Você pode dizer assim, não foi o Van que fez, isso significa que o conhecimento é replicável. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que esse conhecimento é replicável. Porque antes de falar de ansiedade, eu vou falar de PNL. E você vai entender que PNL estuda a estrutura da magia. Então, a PNL tem um pressuposto básico. Se uma pessoa consegue fazer uma coisa, se você entende o caminho que ela percorreu para poder fazer isso, você tem a receita, você pode fazer o que ela fez, só que no intervalo de tempo menor. É por isso que os meus alunos da mentoria, em menos de um mês, já estão tratando quadros de ansiedade. Então, aí eu vou, por que você está falando isso? Porque você está falando da tua mentoria? Não, eu estou falando porque existe um conhecimento que permite a gente chegar nesse ponto. Tá? Mas esse conhecimento ainda não está difundido o suficiente no Brasil. Por isso, somente 5% faz isso, entendeu? Então, ó, ela ajudou um cliente a sair de um quadro de ansiedade, superar a dependência do remédio clonazepam. Alguém já tomou esse remédio? Alguém toma aí algum ansiolítico ou antidepressivo após a mentoria do PNL Code? Deixa eu te dizer uma coisa. Se por um acaso o teu psiquiatra disse que você era depressivo crônico e que você ia precisar tomar remédio para a vida toda, ou você tinha um quadro de TAG, de ansiedade generalizada, que você ia precisar
está tomando remédio a vida inteira. Eu quero colocar uma coisa importante para você. Isso é mentira. Porque existe tratamento para isso. Você não precisa tomar remédio a vida inteira. E eu tenho prova, não só essa, muitas e muitas provas de pessoas que descontinuaram ansiolítico e antidepressivo, tá? Então, eu quero dizer para você que não precisa ser assim, certo? Não precisa ser assim. Não é assim que tem que ser. E existe uma coisa que eu acredito muito grande, que estrutura é um dos valores do meu instituto, o Instituto RSM, tá? O Instituto Reprograme Sua Mente. É um dos valores do nosso instituto, que eu, Paula, Sandro e Augusto somos sócios. Eu sou diretor-presidente. O Instituto Reprograme Sua Mente são dos valores, dos princípios. O impossível é só uma fronteira que ainda não foi cruzada por ninguém. E aí eu vou dizer uma coisa que não está escrito lá nos valores do meu instituto, tá? Que não está escrito lá claramente isso nos valores do meu instituto, mas eu vou colocar para vocês. As pessoas confundem aquilo que é impossível com aquilo que elas não têm competência para fazer. Toda vez que você encontrar uma pessoa dizendo que não dá, entenda o seguinte: você não tem competência. Eu preciso buscar alguém que tenha. Ou eu preciso construir competência para resolver isso aqui que você não dá conta de resolver. Não vamos confundir incompetência com aquilo que é impossível, tá bom? Porque toda vez que a gente faz essa confusão, a gente mata na fonte a solução de uma série de problemas de nossa vida. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, ou como aconteceu com a Patrícia Zanotti, que ajudou um cliente com compulsão alimentar, lembra, ansiedade vem acompanhada. Ou com o quadro de ansiedade após a mentoria PNL Code. Compulsão alimentar após a mentoria PNL Code, tá bom? Após a mentoria PNL Code, tá? Então, ó, vamos começar, antes de a gente entrar na questão da ansiedade, vamos começar entendendo como foi que surgiu a PNL, tá? Porque, olha, nada do que eu vou falar aqui se sustentaria sem a programação neurolinguística. Absolutamente nada do que eu vou falar aqui se sustentaria sem a programação neurolinguística. E eu não estou me referindo à PNL que provavelmente vocês conhecem, que é a PNL do código clássico, tá? Eu já peguei muitos alunos que entraram na minha mentoria, a mentoria PNL Code, e que eram Master Practitioners e Trainer na PNL do código clássico. E a PNL do código clássico é um jogo completamente diferente da PNL do novo código, tá? Enquanto a PNL do código clássico trabalha em nível inconsciente, consciente, a PNL do novo código trabalha principalmente e exclusivamente em nível inconsciente, tá? E quando você desenvolve processos e protocolos para poder ativar processos de cura e delegar a responsabilidade ao inconsciente de curar, a gente sobe de nível. E a gente consegue fazer coisas que muitas vezes não eram possíveis. Eu tenho alunos hoje na minha mentoria que estão trabalhando em alas oncológicas e que estão contrastando o prognóstico do médico com determinados padrões e técnicas e processos de programação neurolinguística do novo código para verificar a evolução dos pacientes, se existe uma alteração da evolução. Eu tenho alunos que estão atuando com controle da dor nesses lugares. Eu tenho pesquisas que estão rodando para o tratamento de pessoas que são bipolar. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de atender uma menina e ela vai se incluir à minha pesquisa. Eu estou com pesquisas para o tratamento de pessoas borderline, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha, eu tenho experiência clínica para o tratamento provada, assim, não está saindo aqui da minha cabeça, mas coisas com prova para o tratamento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, alergias, adições, compulsões, enfim, um sem número de questões, fibromialgia, fobias, eu tenho competência para isso. E o que eu não tenho competência, eu estou buscando pesquisa para poder dar conta de construir prova suficiente para poder ter competência. E isso só é possível porque as portas do inconsciente se abriram e o John Grinder conseguiu projetar processos explícitos e claros, onde ele pede a ajuda do inconsciente para poder ativar processos de cura, tá? Ou seja, onde ele utiliza o conhecimento que as próprias pessoas têm, mas não sabem que têm, para poder encontrar um caminho para se curar, tá bom? Então, existe uma diferença muito clara. Então, a gente precisa entender o que é isso de PNL, porque senão a gente não vai conseguir entender por que isso dá conta de tratar e como é que isso dá conta de tratar a ansiedade, tá bom? Então, como foi que surgiu a PNL, tá? A PNL foi criada na década de 70 por John Grinder e Richard Bandler, tá? Esse Grinder aqui foi com quem eu tive a oportunidade de estudar. Eu não conhecia o Bandler, tá? O Bandler era muito mais comercial, o Grinder, ele é mais intelectual, tá? A parte grossa intelectual da programação neurolinguística e de pesquisa veio do Grinder. A parte comercial veio do Richard Bandler, porque o Bandler abriu muitas portas
para que o Grinder pudesse estudar pessoas de alta performance e assim criar os primeiros padrões da programação neurolinguística, tá? O que eles acreditaram? Acreditavam. O Grinder era um linguista, tá? E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que por detrás de toda magia existia uma estrutura. Imagina uma receita de bolo. Você bota o bolo lá, de repente o bolo cresce e aquilo é incrível, é mágico, tá? Mas se você tenta fazer o bolo sem estrutura, sem uma receita, você não vai conseguir chegar lá. Então, uma pessoa que nunca viu o bolo, quando viu o bolo, eu me lembro quando eu era criança, a primeira vez que meu pai fez bolo, e eu achava aquilo mágico. Mas por detrás de toda essa estrutura, toda essa magia, aquilo que as pessoas atribuem à condição de magia, existe uma estrutura. Então, o que eles se puseram a estudar? Eles puseram a estudar os gênios, pessoas que faziam coisas que ninguém entendia como é que fazia, que tinham resultados que ninguém entendia como é que elas tinham. E que ninguém conseguia replicar esses resultados, tá? O que eles acreditavam? Se você entende a estrutura da magia, você pode atingir os mesmos resultados dos gênios. Entendam, eles foram estudar gênios, pessoas acima da média, em um curto intervalo de tempo, tá? Em um curto intervalo de tempo. Então, o que foi que aconteceu? A PNL surgiu basicamente no campo terapêutico. Olha quem eles foram estudar. Eles foram estudar o Fritz Perls, que é um gênio, ele é simplesmente o pai da Gestalt, tá? Ele e a esposa dele são o pai da Gestalt terapia, ele é um gênio, tá? É impossível pensar em uma série de processos de terapia breve sem a Gestalt. Eu não vou desenvolver isso aqui porque não dá tempo, tá? Eles foram estudar, modelar, entender o que estava por trás da estrutura da magia. A Virginia Satir. A Virginia Satir é simplesmente uma das mães da terapia familiar. Ela criou um processo chamado mosaico, onde ela distribuía as pessoas no espaço e, a partir disso, dessas interações, ela tratava a relação, tá, dos clientes com a sua família, com o seu sistema. Sem a Virginia Satir, seria impossível pensar as constelações, porque uma pessoa me perguntou, Ivan, a base da PNL dessas constelações, eu preciso dizer uma coisa para você. A base das constelações é a PNL, tá bom? Porque a PNL, com todo respeito, é a ferramenta, a tecnologia mais avançada no campo terapêutico hoje no mundo, não é no Brasil, tá? A nova PNL é a tecnologia mais avançada. E por que nem sempre eu falava isso? Porque eu tomei para mim, há 6 meses, novamente, a missão de difundir o conhecimento da programação neurolinguística, tá? Mas em todos os meus trabalhos, seja o método D, que era um protocolo que eu desenvolvi de terapia breve para ajudar pessoas a sair da dependência emocional, os meus alunos que estavam lá e que depois estudaram comigo e fizeram formação de terapia sabem que a essência do método D é PNL, tá? A Virginia Satir é um gênio, uma mulher acima da média. O Richard Bandler e o John Grinder foram lá e estudaram ela, tá? E, por fim, o Milton Erickson, que eu preciso dizer que de todos eles é o que eu mais gosto, é o que eu mais gostei de estudar. O Milton Erickson simplesmente é o maior hipnotista da história da humanidade, tá? Só para vocês terem uma ideia, além de hipnotista e hipnoterapeuta, ele era psiquiatra, e o Milton Erickson, ele dava aula na universidade e ele tentava explicar para os alunos como é que eles conseguiam colocar as pessoas em transe sem nem mesmo as pessoas se darem conta de que estavam de olhos abertos. Escrevia livro, publicava livro, dava aula e nenhum dos alunos conseguia atingir o critério de performance de Milton Erickson. O que é que significa isso? Fazer o que o Milton Erickson fazia. Nenhum dos alunos conseguia fazer isso. Quando o Richard Bandler e John Grinder chegaram para estudar eles publicaram um livro depois de muito tempo de pesquisa, observando por meio de um vidro o Milton atender, né, sem o paciente ter conhecimento de que estava sendo observado, e eles escreveram um livro. Quando eles escreveram o livro, o Milton Erickson assinou embaixo e dizendo assim, olha, vocês me ajudaram a entender melhor o que eu faço. Eu não conseguiria explicar tão bem o que eu faço. E vocês conseguiram me ajudar a entender melhor o que eu faço. Porque eu nunca conseguiria descrever, da forma como vocês descreveram, o que eu faço. Então, é praticamente impossível estudar o Milton Erickson pelo Milton Erickson. Para você acessar o Milton Erickson, conseguir replicar o que ele fazia na clínica, o único caminho é você estudando PNL. Porque você pode ler todos os livros dele e ainda assim você não vai conseguir replicar. Você pode fazer não sei quantos cursos de hipnose ericksoniana e não vai replicar até você ter conhecimento de programação neurolinguística, tá? Então, olha que coisa interessante. O Richard Bandler e o John Grinder utilizaram como modelo para a criação do código clássico da programação neurolinguística 3 terapeutas: o Fritz Perls, a Virginia Satir e o Milton Erickson. No entanto,
a maior parte da programação neurolinguística no Brasil e no mundo que advoga o código clássico, a maior parte trabalha com performance. Você talvez já deva ter conhecido a PNL por causa de vendas. Eu mesmo escrevi um livro só com PNL do código clássico, que é uma PNL incrível, ensinando as pessoas a falar em público, que é o Vou Falar em Público. Eu escrevi esse livro. Escrevi esse livro por meio de processo de modelagem, modelando à época, né, finalzinho dos anos 2000, os comunicadores de maior performance no Brasil. Eu escrevi um livro com PNL. Mas aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas exploram o potencial terapêutico da programação neurolinguística. Pouquíssimas pessoas exploram o potencial terapêutico da programação neurolinguística. Então, vamos lá. O que é PNL? Grava isso aí. Pega um papel, pega uma caneta. PNL é estudo da excelência humana. O que PNL estuda? Excelência humana. Por isso, quando você aprende PNL, fica mais fácil aprender qualquer outra coisa. PNL é estudo da excelência humana. Como é que a PNL estuda a excelência humana? Por meio de um conjunto de conhecimentos que o Grinder e o Bender deram o nome de modelagem. E que no final da década de 80, o Grinder levou isso para um outro nível quando ele criou o novo código da programação neurolinguística, tá? Por causa desse processo, a PNL desenvolveu estratégias que são aplicadas em várias áreas do conhecimento para desenvolver alta performance, como esporte, comunicação, vendas e marketing, como eu falei aqui no meu livro, o Vou Falar em Público e Agora, tá? Só que existe um lado esquecido da programação neurolinguística, como eu falei. Esse lado esquecido, tá, da programação neurolinguística começa a surgir na década de 80, quando o Bandler se separa do Grinder e desenvolve aquilo que ele deu o nome do novo código da PNL. Grava isso, pega isso e anota num papel. Ninguém vai te dizer isso, tá? Enquanto o código clássico está focado na mente consciente, o novo código está focado no processo que ocorrem em nível inconsciente. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês, olha. Vamos pegar isso aqui e eu quero que vocês peguem um papel e entendam isso aqui. Vocês conhecem alguma pessoa que está em um quadro de ansiedade que diz assim, eu quero ficar nesse quadro? Vamos supor, você conhece, vamos pegando os sintomas de um quadro de ansiedade. Daqui a pouco eu vou mostrar todos os sintomas. Mas vamos pegar um sintoma isolado de um quadro de ansiedade. Irritabilidade. Você conhece uma pessoa, eu preciso que vocês respondam isso no chat, que está irritada, irritadiça, e que diz assim, eu gosto de ficar assim? Vocês conhecem alguém assim? E eu quero ficar porque eu gosto dessa sensação? A maior parte das pessoas que estão com taquicardia, irritadiças, elas não querem essa sensação. Elas estão, inclusive, resistindo a isso. Verdade ou mentira? Presta atenção nisso aqui que vocês precisam entender. Isso aqui é muito importante. Se a pessoa está resistindo a isso, ela está resistindo a quê? A algo que está dentro dela, dentro dele. E é algo, muitas vezes, que essa pessoa não consegue nomear. Sabe o que são isso? São programações que estão implantadas em nível inconsciente. Isso significa que a mente consciente está resistindo, literalmente, como se fosse uma força recorrente a processos que estão acontecendo em nível inconsciente. Então, ó, eu não conheço uma pessoa que queira parar porque teve um ataque de pânico na emergência. Eu não conheço uma pessoa que teve um ataque de pânico porque tem como substrato um quadro de dependência emocional, quando viveu a fase do descarte, foi parar na emergência psiquiátrica e disse assim, eu tenho orgulho de ter parado na emergência psiquiátrica. E foi para lá e disse assim, não, eu podia fazer diferente, mas eu quis me desesperar e colocar em risco a própria vida a ponto de ter que vir para aqui para poder ser dopado. Eu não conheço ninguém assim. Eu não conheço ninguém de verdade que queira de verdade estar em um relacionamento narcisista ou estar em um relacionamento abusivo. Mas as pessoas estão. Eu não conheço de verdade ninguém que está em um quadro de compulsão alimentar com 60, 70, 80, 90, 100 quilos, 120 quilos e que diga assim, eu gosto disso, eu quero isso para a minha vida. Eu não conheço ninguém. Todas essas pessoas estão em guerra dentro de si mesmo. E essa guerra se estabelece entre a mente consciente e a mente inconsciente. Entenderam isso? Isso é muito importante. Essa guerra se estabelece entre a mente consciente e a mente inconsciente. E com isso, eu estou explicando para você um dos princípios que levam a processos de ansiedade generalizada. Essa guerra, essa tensão, leva a quadros de ansiedade.
E por que que eu estou lhe dizendo isso? Por que que isso é importante? Porque a maior parte da psicoterapia trabalha em que nível? Nível consciente ou nível inconsciente? Você vai para o psicoterapeuta e o psicoterapeuta diz assim para você: conta para mim como é que foi a tua infância. Conta para mim como é que foi a tua infância. Aí você vai lá e remonta. Quando eu era criança, aconteceu isso, aquilo outro, tal, tal, tal. Aí você vai contando, vai contando, vai contando. Aí chega um determinado momento que o terapeuta já tem conhecimento suficiente sobre você. Ele está escutando, verdadeiramente ali, empenhado em escutar. E aí ele finalmente consegue, então, dar pitaco sobre a tua vida. Então ele dá devolutivas. E ele diz para você, na prática, o que você tem que fazer de uma forma direta, seja por meio de metáforas, seja por meio de perguntas abertas ou perguntas fechadas, ele acaba induzindo você a fazer uma coisa que ele acredita que é o correto diante do feedback que você deu para ele. Quando o terapeuta faz isso, ele está trabalhando em nível consciente ou inconsciente com você? Ele está trabalhando herói totalmente em nível consciente com você. E é por isso que não resolve. É por isso que não resolve. Entenderam? É por isso que não resolve. É por isso que você vai para a clínica, para a terapia e desiste. Você sabe o número de pessoas que começam um processo terapêutico e desistem? A maior parte das pessoas não resolve, porque está trabalhando em nível consciente. Entenderam isso? Entenderam isso? É muito importante, tá? Ai, ai, escreve assim no chat. Meu Deus! Vamos lá. No Brasil, pouquíssimas pessoas desenvolveram o lado terapêutico da PNL. As descobertas do Grinder levaram a PNL para outro nível, o que permitiu o desenvolvimento de um conjunto de padrões e estratégias para o tratamento de traumas e bloqueios que prejudicam relacionamentos, a saúde, a vida financeira. E o Van, por que você colocou traumas e bloqueio? Porque todo quadro de ansiedade é um subproduto de um trauma, de um bloqueio que gerou um bloqueio, tá? A ansiedade é o bloqueio. Isso é o que eu ensino hoje aos meus alunos na mentoria do PNL Code, tá? Vamos lá. O que é ansiedade? Pronto. Ah, finalmente, nessa. Chegamos. O que é ansiedade? O que é ansiedade? Você acha que tem uma ansiedade ou tem muitas ansiedades? Eu vou começar a dividir com vocês aqui um conhecimento do meu livro Reprograme Sua Mente, tá? Esse livro, sim, baseado no novo código. Esse livro, vou falar em público, código clássico. Esse aqui, novo código, tá? O Reprograme Sua Mente. Esse aqui é um livro essencialmente de psicoterapia, pura e aplicada com relatos da clínica, tá? O que é ansiedade? Vamos lá. Ansiedade é uma resposta natural do corpo a uma situação de estresse ou perigo. Ansiedade é uma resposta natural do corpo a uma situação de estresse ou de perigo. Você está andando na rua e de repente passa um pitbull. E aí o pitbull late, o dono puxa. Você vai ver uma ansiedade contextual ali. Por quê? Porque você vai estar vivendo um momento de estresse, tá? E iminência de perigo. Deixa eu perguntar uma coisa para você então. Ansiedade é algo bom? Eu vou dizer para você, ansiedade salvou a nossa vida. Porque a ansiedade é a capacidade que todo ser humano tem de antecipar algo que coloque em risco a sua vida ou que comprometa a tua rigidez física. Entende? Se não fosse isso, nós não sobreviveríamos. Então, ó, escreva assim no chat. Eu quero ser ansioso, Ivan. Preciso de ansiedade. Ansiedade é uma coisa boa. Então, a gente já está desconstruindo as coisas aqui, né? Ansiedade é uma coisa boa. Vai, escreve aí no chat para colocar. Vamos estabelecer uma relação diferente com ansiedade. Ansiedade é uma coisa boa. Porque se não fosse a ansiedade dos nossos ancestrais, nós não teríamos uma chance. Se não fosse a ansiedade dos nossos ancestrais, nós não teríamos uma chance. Chance alguma nós teríamos, tá? Chance alguma nós teríamos.
Então, ansiedade é uma resposta natural do corpo a uma situação de estresse ou de perigo, certo? Ansiedade é uma resposta natural do corpo a uma situação de estresse ou de perigo. Muito bem. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva e persistente, grava essas duas palavras, excessividade, persistência, e interfere na vida diária, pode ser um distúrbio, um transtorno. A palavra transtorno é melhor. Pode ser um transtorno. Entenderam? No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente e interfere na vida diária, ela se consubstancia em transtorno. Então, ó, ansiedade é um remédio. A diferença, desculpa, vamos colocar assim, né? Ansiedade tá aí, é uma coisa importante. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, preste atenção. A pessoa chega na clínica e diz assim, Ivan, eu quero zerar a minha ansiedade. Pronto. Se eu zerar a ansiedade de uma pessoa, eu mato essa pessoa. Vocês entenderam? É isso que eu estou querendo dizer. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa recrudescer a níveis aceitáveis um quadro de ansiedade. Você não zera a ansiedade. É o mesmo exemplo de um quadro de fobia que o princípio é ansiedade, tá? Todo quadro de fobia, o princípio é ansiedade. Eu tratei uma menina algum tempo atrás que ela tinha fobia à cobra. Você já imaginou o que que acontece se eu zero o medo dessa menina à cobra? Se porventura ela for exposta à cobra, o que que vai acontecer com ela? Ela vai pegar a cobra e colocar no colo. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, o que nós fazemos é recrudescer esse quadro. Agora preste atenção. Ilvan, qual é o nome do evento? Ansiedade controlada, não é? Ilvan, por que que você botou esse nome no evento? Só porque isso estava no psiquismo de vocês. Porque de verdade, eu não quero ensinar ninguém aqui a controlar a ansiedade. Sabe por quê? Porque existe um sem número de modalidades de controle. Tudo aquilo que controla não resolve. Vocês querem ver? Tudo aquilo que controla não resolve. Vamos lá. Uma pessoa que tem quadro de ansiedade, a meditação ajuda? Agora eu preciso que vocês interajam comigo. Meditação ajuda? Sim ou não? Ajuda. Resolve o problema? A pessoa medita, entra em zen, fica na paz, aí ela sai do estado de meditação e tá o parceiro. Aí o parceiro vira para ela e diz, amor, você se lembra que você disse que hoje ia pagar tais e tais e tais contas? O estado de ansiedade voltou. É verdade ou mentira? A irritabilidade, tudo volta. Vamos lá. Atividade física serve para o controle de ansiedade? Serve, ajuda. Mas a atividade física resolve? Não. Aí por isso você vai dizer para as pessoas não meditarem, para as pessoas não fazerem. Pelo amor de Deus. É porque vocês têm umas ideias assim que só na cabeça de vocês, tá? Não comecem comigo, não. Saiam disso. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve meditar, não estou dizendo que a pessoa não deve fazer atividade física. Eu faço atividade física regular todos os dias. Mas, todos os dias não, de segunda a sexta. Já foi sábado, tô voltando aí. Mas, para ser sincero, mas atividade física resolve? Não resolve. Atividade física atua no controle. Não é sobre controlar. É sobre tratar, é sobre resolver, recrudescer de forma definitiva para que a pessoa não tenha que fazer esforço para isso. Tá? A pessoa vai fazer atividade física porque ela precisa para a saúde, a pessoa vai meditar porque ela quer alcançar determinados estados que podem ativar processos de cura dentro dela. Não sei, mas não por causa disso. Tá? Não por causa disso. Então, o que eu estou tentando dizer para você é: tem várias formas de você controlar a ansiedade. Inclusive algumas práticas terapêuticas, energéticas, que ajudam, atuam no controle da ansiedade. Vamos lá. Mas não vou falar dessas práticas terapêuticas para não dizerem que eu estou falando mal de outras práticas terapêuticas. Bora falar de massagem. Massoterapia ajuda as pessoas fazerem massagem no controle da ansiedade? Ajuda. Mas resolve?
Não resolve. O que é que você precisa entender? O que é que eu estou tentando explicar para você? Está pulverizado, multiplicado a enésima potência estratégias que são consideradas terapêuticas ou não, que atuam no controle da ansiedade, mas não resolvem. Entenderam o que eu estou querendo dizer? O que eu quero colocar aqui para vocês é um processo para resolver, não para controlar. Embora o nome ansiedade controlada, que eu utilizei para poder atrair vocês, tá? Pronto. Essa definição aqui de ansiedade é a definição modelo. Agora eu vou colocar a minha definição. E aí aqui nós vamos começar a jogar um jogo diferente, tá? O que é ansiedade para o Ivan Santos? Ansiedade, essencialmente, é o medo de ver se repetir no presente o que aconteceu no passado. Eu colocaria ainda assim, olha, ansiedade, essencialmente, é o medo de ver se repetir no presente, num futuro ou num futuro próximo, o que aconteceu no passado. Aí, esse conceito de ansiedade eu quero que você printe e pegue. Sabe por quê? Porque as pessoas escutam uma coisa e saem reproduzindo. Você já deve ter ouvido uma coisa do tipo: ah, depressão está conectada ao passado, ansiedade está conectada ao futuro. Isso é a postura mais ingênua diante do transtorno. Sabe por quê? Ansiedade está conectada ao passado. E eu vou provar para você. Tem uma pessoa que perguntou aqui no chat: Ivan, ansiedade é medo? Sim, ansiedade é medo, tá? Mas medo é uma palavra muito genérica, tá? E pode ser empregado em uma série de contextos onde a pessoa sente medo e não necessariamente está no quadro de ansiedade. Ansiedade também é medo. Mas eu vou provar para você. Criança tem medo? Como adulto? Respondam aí para mim. Tem medo como adulto? A criança está no alto, assim, você faz assim, se joga que eu pego. A criança joga? Se joga? Sim ou não? Vamos lá. Agora o adulto está lá no alto. Se joga que eu pego. Ele se joga? Mesmo que embaixo, vai se jogar. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Você aprender a partir das suas experiências a ter medo. Vocês ouviram isso? Grave isso. Você aprendeu a ter medo. Isso significa que o quadro que explodiu hoje de ansiedade foi um quadro que ele tem a sua matriz em algum processo do passado. Mas, Ivan, eu não me lembro de nada que aconteceu no passado que pode ter gerado disso. Porque lembrar é uma faculdade da mente consciente, não da mente inconsciente. Vocês prestaram atenção nisso? Lembrar é uma faculdade da mente consciente, não da mente inconsciente. Então, pode existir eventos no teu passado que você não se lembre. Aliás, eu vou adiantar para você do ponto de vista psicoterapêutico para poder adiantar isso para você, que isso aqui é importante. A maior parte dos eventos que verdadeiramente importam na sua vida, que foram eventos de forte impacto emocional e que programaram a tua vida, esses eventos, essas experiências fortes de ver, ouvir e sentir, que aconteceram na primeira infância, a maior parte dessas coisas você não se lembra. Entenderam? Isso é muito importante. Você não se lembra. É por isso que as pessoas que estão no quadro de ansiedade, uma das características do sintoma é sentir um medo irracional. O que é medo irracional? Você sente medo de que alguma coisa aconteça, mas não faz sentido nenhum dentro do seu contexto e da tua vida você sentir esse medo. Porque esse medo vem do passado. Alguém aqui já sentiu medo, mas não sabe onde é que vinha o medo? Alguém aqui já sentiu alguma coisa, mas não sabe onde é que vinha? Entenda o que eu vou lhe dizer. Veio de algum lugar, veio do passado. Então, qual é a melhor definição de ansiedade? Porque por que a gente define uma coisa? A gente define um problema para poder resolver o problema. Vocês entendem? Definição não é uma coisa que você faz para completar a mente consciente, não. Porque toda vez que você define, você restringe. E toda vez que você restringe é para você poder operar uma transformação em cima. Então, qual é a melhor definição de ansiedade para o tratamento breve dela? É esse. Pegue isso aqui, tá? Ansiedade, essencialmente, é um medo de ver se repetir no presente ou em um futuro próximo o que aconteceu no passado. E, via de regra, você se lembra do que aconteceu do passado. Via de regra, todo ser humano é capaz de se lembrar de tudo, absolutamente de tudo que aconteceu no passado, mas não necessariamente de ver e ouvir.
Só de sentir. Então, tudo aquilo que você sente, você não sabe onde é que vem. Tudo aquilo que você sente e que você se pergunta por que você sente. Todas essas coisas vieram do passado. Isso significa que em algum ponto da tua vida você foi programado para desenvolver um quadro de ansiedade. O teu cliente, a pessoa que vai chegar na clínica, foi programada para poder receber, para viver um quadro de ansiedade. Entenderam isso? Isso é muito importante. Quais são os sintomas, via de regra, de um quadro de ansiedade? Preste atenção diante desse conceito. Preocupação excessiva. A pessoa tem uma preocupação, preocupação excessiva. Inquietação e agitação por causa da preocupação excessiva. Só fica inquieta, agitada, é muito comum, é típico de quadro de ansiedade. E aí você começa a entender como é que essa sintomatologia prejudica os relacionamentos. Imagina você estar do lado de uma pessoa que está inquieta e agitada o tempo inteiro, né? Tensão muscular, a pessoa fica tensa. Uma pessoa que está preocupada excessivamente, com medo de ver se repetir no presente ou no futuro próximo, algo que aconteceu no passado, mesmo que não saiba o que foi que aconteceu, medo o tempo inteiro dentro do sistema, a pessoa começa a ficar rígida, tensa, tensa. Isso tem um efeito extremamente devastador, porque nos homens isso leva a uma compulsão sexual. Nas mulheres, isso, via de regra, leva a um obstáculo para a vivência do sexo. Porque a rigidez numa mulher, a tensão progressiva numa mulher, faz com que ela perca o interesse sexual. Entenderam? De um lado, compulsão, do outro, uma perda de interesse pelo sexo, tá? Por isso que por detrás de muitas mulheres que não têm interesse sexual, que estão mortas por dentro, elas se sentem assim, não sou eu que estou falando, elas se sentem assim, sem libido, existe um quadro de ansiedade. Irritabilidade, que destrói os relacionamentos. Dificuldade em concentrar-se. Uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar é uma pessoa que não consegue progredir, não consegue avançar. Vocês acreditam que para poder fazer essa aula hoje eu tive que me concentrar? Você acredita que para escutar a minha parceira eu preciso me concentrar? Para você escutar teu parceiro, você precisa se concentrar? Para você produzir riqueza, você precisa se concentrar? É por isso que muitos alunos meus, quando chegam na mentoria PNL Code, quando eu diagnóstico, eu faço diagnóstico de ansiedade, a primeira coisa que eu faço é passar o plano terapêutico, precisa tratar isso. Porque se não tratar isso, nunca vai conseguir se desenvolver em plenitude como terapeuta. Mas a verdade é que nunca consegue se desenvolver em plenitude em nada. A pessoa que... Sabe o que a pessoa que tem ansiedade mais faz? Começa e não acaba. É boa de iniciativa, mas é péssima de acabativa, como diria um amigo meu. Claro que isso é um neologismo, tá? Essa palavra não existe. É excelente de iniciativa e péssima de acabativa. A pessoa começa processos, mas não termina. Por que essa pessoa está vivendo isso? Porque a pessoa está num quadro de ansiedade. Tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de ter foco. Aonde o foco está, a energia flui. Entende? Então, irritabilidade, dificuldade de se concentrar, são padrões de comportamento de pessoas que vivem quadros de ansiedade. Medo constante ou apreensão, medo constante. Imagina uma pessoa que está com medo sistematicamente. Essa pessoa consegue dormir? Você já conheceu alguém que tinha tanto medo, que chegava a ter taquicardia e na hora de dormir não conseguia dormir? Porque ficava passando coisas na tela mental, coisas que poderiam acontecer. Então, esse medo constante leva a quadros de insônia, esse medo constante leva a quadros de irritabilidade e a incapacidade de estar no presente. A pessoa que tem um quadro de ansiedade muito intenso não consegue ficar no presente, só fica no futuro. Aí é por isso que muita gente diz, Ivan, a ansiedade tem a ver com o futuro. Não tem, tem a ver com o passado, porque você está no futuro buscando o seu passado, tá? Porque você só pode ter medo de uma coisa que você já viveu. Porque medo você aprende. Eu expliquei, é uma programação. É um drive mental. Então, a pessoa tem palpitações cardíacas ou aceleração dos batimentos cardíacos, respiração rápida ou falta de ar, certo? Suor excessivo, problemas com sono, como insônia, problemas gastrointestinais, como náusea ou diarreia, sensação de fraqueza ou de cansaço. Isso aqui é todo o quadro de sintomatologia restrito à ansiedade.
Mas por causa desses quadros aqui, existem um sem número de efeitos colaterais, como eu já disse para vocês. Compulsão, síndrome do pânico, quadros de alergia que surgem por causa de ansiedade, alergia que surgem por causa de ansiedade, caso de claustrofobia, tá? Ou de fobias súbitas que surgem por quadros de ansiedade. Não consigo subir o elevador, não consigo entrar no elevador, não consigo descer a escada rolante. E que tem como substrato um quadro de ansiedade, certo? Então, esse conjunto de sintomas leva a uma série de efeitos colaterais, uma série de doenças de ordem psicossomáticas. A irritabilidade da tensão muscular desenvolve quadro de fibromialgia, tá? E eu nem preciso dizer da bagunça que isso leva nos relacionamentos, porque uma pessoa que está ansiosa o tempo inteiro destrói os relacionamentos. E eu não vou falar nem da carreira, porque uma pessoa que está em um quadro de ansiedade recorrente não consegue terminar nada que começa. Isso significa que isso compromete a carreira, compromete a produção de riqueza, compromete o acesso dessa pessoa à abundância e à prosperidade, tá bom? Esses são os quadros, tá? O que você precisa entender? Eu e você somos frutos de uma programação. Eu e você somos frutos de uma programação lá do passado. Existem programações que são inputs que levam você a adoecer. Programações que levam você a desenvolver quadros de ansiedade e outras doenças de ordem psicossomática. Eu estou falando de ansiedade hoje porque é o tema do evento. As programações são como drives implantados em um nível inconsciente. Não podem ser modificadas por força de vontade. Grava esse ensinamento aqui, porque esse ensinamento é muito importante. É tudo aquilo que você resiste persiste na sua vida. Tudo que você resiste persiste na sua vida. Anote isso aí em algum lugar. Tudo que você resiste persiste na sua vida. Como Paulo de Tarso fala, eu sempre cito Paulo de Tarso, tá? Aquilo que eu quero, eu não faço. Agora, aquilo que eu não quero, isso sim, eu vou lá e faço. Por quê? Porque o que você quer está na esfera do consciente, tá? O que você quer? Eu quero, é a esfera do consciente. Entre você querer e você dar conta de fazer, é preciso investigar as programações que estão em nível inconsciente. Eu e você somos governados pelo inconsciente. E o inconsciente sempre prevalece e sempre vence a consciência. Então, como eu costumo dizer, se consciência mudasse comportamento, uma pessoa em sã consciência não pegaria um cigarro para fumar. Porque quando ela compra a carteira, no verso da carteira tem uma pessoa lá, numa foto terrível, porque está morrendo de câncer ou de alguma doença associada ao tabagismo. Mas ainda assim, a pessoa pega aquela carteira, coloca no bolso e fuma um maço de cigarro por dia, ou um maço de cigarro por semana, tá? Uma vez implantado em nível inconsciente uma programação, se limitante, essa programação tende a operar como um vírus, corrompendo todo o sistema, tá bom? Corrompendo todo o sistema, tá? Existem duas formas de você programar atualmente. Uma experiência de forte impacto emocional e a outra é por repetição. Deixa eu falar aqui sobre o forte impacto emocional, tá? Deixa eu falar aqui sobre o forte impacto emocional. O que é forte impacto emocional? Vamos lá? Nesse livro aqui, O Reprograme Sua Mente, eu conto essa história. Tinha uma menina que fumava e que vícios em geral, via de regra, são subprodutos de quadro de dependência que levam à ansiedade. É uma cadeia. Dependência, ansiedade, adição, tá? Hoje eu estou focando em ansiedade porque é o tema do evento. Dependência, ansiedade, adição. É, Ela fumava e ela me procurou para poder tratar. E aí eu fui fazer a investigação, e aí isso é um processo de psicoterapia para fazer a investigação da causa raiz. E existia um evento de forte impacto emocional que programou a mente dela para o tabagismo. A questão foi a seguinte: eu já contei isso em uma aula, eu vou repetir aqui, mas está escrito aqui no meu livro Reprograme Sua Mente. O que aconteceu? Quando essa menina estava por volta de 10, 11 anos, 12 anos, o pai pegou ela fumando, né? Pegou cigarro, não sei se pegou fumando, mas pegou o cigarro lá, ela fumando. E ela tinha uma péssima relação com o pai. O pai nunca foi presente na vida dela. Só que, quando o pai pegou ela fumando, aconteceu uma coisa que ela não imaginava que era possível e que deu um giro na cabeça dela. Ao invés do pai brigar com ela,
Ao invés do pai, ela imaginou que o pai fosse botar para fora, que fosse um escarcéu. Não, o pai não fez isso. O pai disse assim, você está fumando, né? Tudo bem, não tem problema. Você quer fumar, você tem consciência. Quer fumar, sabe o que você está fazendo? Ok. Agora, filha minha não vai pedir cigarro a ninguém. Filha minha não vai pedir cigarro a ninguém. Aí ele foi no armarinho. Ó, essa senhora que eu tratei tinha mais de 70 anos, tá? Foi no armarinho, imagina, um armarinho. Lembra da época? Quem lembra aqui da época do armarinho? Vamos ver qual é a idade do povo aqui. Foi no armarinho e disse assim: olha, toda semana deu um maço de cigarro para minha filha. Toda semana deu um maço de cigarro para minha filha. E virou para ela, porque filha minha não vai pedir cigarro para ninguém. O que aconteceu? Isso foi uma experiência de ver, ouvir e sentir. Percebe? Uma experiência de forte impacto emocional. O que aconteceu? Esse foi um dos poucos momentos em que ela se sentiu amada pelo pai. Isso programou. Isso fez com que, progressivamente, com o tempo e com o reforço, com a repetição, toda vez que ela acendesse o cigarro, ela se conectasse a esse sentimento. Mesmo sem se lembrar completamente do evento. Mas o sentimento da sinestesia acontecia. O que a gente pode perceber na clínica? Que os momentos em que ela mais fumava é quando ela tinha problemas no relacionamento dela e que por algum motivo ela sentia que a pessoa ia embora, que a pessoa não ia ficar, que a pessoa não a amava. Então ela fumava e começava a fumar desenfreadamente, numa tentativa de aplacar a dor, porque o cigarro conectava ela a esse evento, a essa sinestesia, a essa programação. Vocês entenderam o que eu falei? Uma experiência de ver, ouvir e sentir de forte impacto emocional que programou o sistema para desenvolver um quadro de ansiedade como subproduto desse quadro de ansiedade, uma adição. Entenderam? Então, o que acontece? Enquanto essa pessoa não corrige a programação, enquanto essa pessoa não corrige a programação, essa pessoa vai passar a vida inteira fumando. Ela vai tentar parar de fumar e não vai conseguir. No rótulo vai ter lá alguém morrendo em uma foto terrível. Ainda assim, ela vai fazer visão e vai cegar a visão, não vai conseguir ver, não vai conseguir ouvir e vai continuar fumando, porque existe uma programação, um drive, um input. Entenderam isso? E entendam, na batalha entre a mente consciente e a mente inconsciente, o inconsciente sempre vence. Na guerra entre razão e emoção, a emoção sempre vence. Emoção vem do latim, que significa que é movere, movimento. O que movimenta a gente é a emoção, não é a razão. Ah, Ivan, eu sou um ser racional. Bom, shit, você não é nada racional. Você é um ser estritamente emocional. O que separa você dos demais animais é a qualidade da forma como você sente e expressa essas emoções. Mas você é um ser emocional. O que lhe movimenta é a emoção. Lembra de Paulo de Tarso. Aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso sim eu vou lá e faço. Programações. Programações. Entenderam? Esses são os princípios básicos que permitem um tratamento breve da ansiedade. Não é com conversa, não é com atividade física, não é fazendo yoga, não é fazendo meditação, não é, enfim, bebendo água, porque eu já vi tratamento de ansiedade até bebendo água. Não é bebendo água. É você buscando a causa raiz que levou a um quadro de ansiedade. A causa raiz que movimentou um quadro de ansiedade. É isso que eu ensino os meus alunos na mentoria PNL Coaching. E é por isso que os meus alunos, com menos de um mês, já estão tratando quadros de ansiedade. Eu já tive mais de 5 alunos que, em menos de um mês de mentoria, sabiam tratar quadros de ansiedade. Tanto local quanto geral, tá? Outra forma de programação, por meio da repetição. Repetição, por meio da repetição. Por meio da repetição, tá bom? Repetição. Aí eu vou trazer um exemplo muito forte e bastante ilustrativo da nossa cultura, né? Muito forte e bastante ilustrativo da nossa cultura, tá certo? Imagine o seguinte: você é uma menina, entra na puberdade. Seu pai ficou alvoroçado, preocupado. Primeira coisa que seu pai vira para você e diz assim: filha, não confia em homem nenhum.
Filha, homem não presta. Entenderam? Filha, homem não presta. Não confia em homem nenhum. Filha, homem não presta. Você tá ouvindo aqui o que eu tô lhe dizendo, filha? Eu sou homem. Seu pai, que é homem, tá dizendo que homem não presta. Vocês acreditam que eu ouvi isso de minha mãe? Só que eu vi o inverso, né? Minha mãe dizia assim, nunca vou me esquecer. Meu filho, eu dizia assim pra você, ó, mulher é o cão. Só que no meu caso não foi quando eu entrei na puberdade, não. Eu ouvi isso de minha mãe desde que eu era criança. Ele é o cão, mulher, meu filho, dá nó em pingo de éter. Sabe qual é a única mulher no mundo que você pode confiar, meu filho? Sou eu. E mais nenhuma. Uma mulher pode destruir a vida de um homem. Vocês estão pensando? Hoje eu tô rindo porque eu não sei o que, eu já tô em estado alterado de consciência. Mas isso é sério, eu ouvi isso. Presta atenção. O que que é isso? Repetição. Toda repetição gera programação. Repetição. E hoje eu recebo na clínica algumas mulheres que desenvolveram quadros de ansiedade em relação aos homens. Não conseguem se relacionar. Tem medo. Literalmente, medo. Agonia, estresse, repetição. Entende? Toda repetição programa. É como se fosse assim, olha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você bate, 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 fura. Em termos técnicos, o que é que significa? Você fala, 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 até que rompe uma barreira, que a gente chama de fator crítico, e acessa em nível inconsciente e programa. Você implanta uma ideia, uma programação na mente da pessoa. Entenderam? Grave o que eu vou dizer. Uma vez que uma programação se estabelece em nível inconsciente, ela tende a crescer, fincar raízes e produzir efeitos na sua vida. Vamos lá. Como é que a gente trata a ansiedade, então? Como é que a gente trata a ansiedade, então? Todo quadro de ansiedade está ancorado em uma experiência de ver, ouvir e sentir. Normalmente na infância. Você sabe quais são as programações mais importantes da nossa vida? São as programações que ocorrem na infância. É uma experiência de ver, ouvir e sentir, tá? Ver, ouvir e sentir. Eu atendi recentemente uma menina que estava num quadro de ansiedade generalizado e que na infância era espancada pelo pai, que na infância era queimada com óleo. As pernas queimava com óleo, o pai queimava com óleo quente. E que só de imaginar chegar em casa já sentia medo. Um quadro de ansiedade generalizado. Então foi uma criança que passou por uma experiência terrível de sentir medo de quem deveria proteger. É terrível isso, tá? E aí, com seus 35, 40 anos, explode um quadro de ansiedade, que não é nem contextual, é generalizada tudo. Que daí para o pânico é menos de um degrau, né? Menos de um degrau. É preciso identificar o evento raiz e modificar o significado, para que a gente possa alterar os efeitos desse significado na vida da pessoa. O que é que você precisa entender? Toda programação carrega em si uma carga emocional negativa. Você precisa dissolver essa carga emocional negativa para liberar a mente da pessoa, para que ela possa atribuir àquele evento um significado que transforme o que aconteceu em uma força na vida dela, não em algo que a drene. Aí você vai me dizer assim, Ilvan, peraí, você acabou de falar de uma menina
que está vivendo um quadro, Ivan, em que o pai queimava ela com óleo quente. Como é que isso pode ser bom? Aí eu preciso olhar para você e dizer uma coisa muito importante. Acorde. Porque a partir de eventos que são extremamente ruins na nossa vida, acontecem coisas magníficas. Acorde. A vida não é tão simples assim. A vida não é tão simples assim. A gente vive numa vida, num mundo que é complexo, tá? E eu preciso dizer uma coisa para vocês. As piores coisas que aconteceram na nossa vida é o que nos habilita a sermos as nossas melhores versões hoje. Não foi o melhor. Entende? Isso significa que, por pior que tenha sido o teu passado, essa é a força que você tem para que você possa se transformar em um ser humano melhor hoje. Só que enquanto você estiver sendo governado pelas cargas emocionais negativas desse passado, você não vai ter força para poder fazer isso. A gente precisa dissolver essa carga emocional negativa. Em termos técnicos de programação neurolinguística, promover um colapso para poder desintegrar essa carga emocional negativa, para que possa existir uma liberação, para que você possa olhar para isso e transformar isso em uma força na sua vida. E isso é um processo de psicoterapia. Isso é um processo de psicoterapia que libera as pessoas e liberta as pessoas. Então, minha mãe, quando eu era criança, viveu um quadro de depressão e ficou prostrada em uma cama. E diversas vezes eu queria que minha mãe levantasse e minha mãe não levantava, minha mãe estava prostrada numa cama. Eu não conseguia entender por que minha mãe estava fazendo isso. Honestamente, eu não sabia nem o que era depressão com 6, 7 anos de idade, nem existia esse termo no Brasil à época. A verdade é que eu me senti abandonado pela minha mãe. Só que a verdade também da vida, inquestionável, e que eu dificilmente conseguia confrontar e ver, é que, embora eu tivesse feito sociologia, eu acabei parando na faculdade de psicologia e namorando com ela durante toda a minha formação em sociologia, porque eu fiz várias e várias matérias na área de psicologia, porque inconscientemente o que eu estava buscando é tentar entender o que aconteceu com minha mãe para poder encontrar um caminho para solucionar o meu problema, que eram as cargas emocionais negativas que eu tinha em relação à minha mãe, as feridas emocionais que eu tinha em relação à minha mãe, por ela ter passado a maior parte da minha vida prostrada em uma cama. Ao invés de levantar, colocar a mesa, a gente tomar café junto, cuidar de mim, me dar banho, fazer comida comigo para mim, ela estava prostrada em uma cama. Então, eu não poderia fazer essa live, eu não poderia fazer esse workshop, esse treinamento, eu não seria metade do terapeuta que eu sou se não fosse Dona Solange. Isso significa, então, que a gente precisa deixar de ser ingênuo. As prisões, os verdadeiros grilhões, são em programações, inputs, programações, drives que estão na nossa mente, que condicionam a forma como a gente vê as coisas, as nossas imagens. Os grilhões não estão fora. Por quê? Nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização de uma força maior. E tudo aquilo que não te mata te fortalece. Entenderam o que eu falei? Então, não é o que aconteceu, é o sentido que você dá ao que aconteceu. O que é programação, então? Anota aí. Programação é o sentido que você dá àquilo que aconteceu. Só que você não é livre para dar sentidos enquanto você não dissolve as cargas emocionais negativas. E você não tem como dissolver as cargas emocionais negativas sem um processo de psicoterapia específico, sem um tratamento específico, sem uma ferramenta específica. Entenderam? E é esse movimento que a gente precisa fazer para poder tratar a ansiedade. Esse é o movimento que a gente precisa fazer para tratar a ansiedade. Então, é preciso identificar a causa raiz, tá? A causa raiz desse quadro de ansiedade, desse evento raiz. Dissolver a carga emocional negativa para que a gente possa alterar o significado que foi atribuído àquilo. E, portanto, modificar os efeitos na vida os efeitos disso na vida de uma pessoa. Isso vale para o tratamento de ansiedade, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma alergia, de um quadro de fobia, de anorexia, bulimia, de compulsão alimentar, de adição, de vício, dependência química, dependência emocional, fibromialgia.
Isso vale para um conjunto de questões que acontecem em nossa vida e que travam a nossa vida, tá? E que travam a nossa vida. E que travam a nossa vida. E que travam a nossa vida. Então, respira fundo aí e fala assim, ai, ai. Foi intenso, hein? Cleide, minha querida, você está aqui. É aluna linda. Quanto tempo? Meu Deus! Hoje é uma noite especial. Então, quando a gente faz um evento como esse, muitas pessoas dizem assim, Ivan, eu falei aqui da mentoria PNL Code, e vou dizer assim, ah, Ivan, abre vagas para a mentoria PNL Code. Eu quero fazer, eu quero ter acesso a esse conhecimento, não é? Como é que eu faço para poder fazer parte? Como é que eu faço para conhecer a nova PNL? Tá? Como é que eu faço para ter acesso a esse conhecimento, para aplicar na minha vida, para aplicar na vida de outras pessoas? Ou eu já sou terapeuta, eu quero aplicar isso na clínica, tá? Só que, via de regra, eu não abro vagas para a mentoria, que é um processo de acompanhamento comigo. Não abro vagas diretamente, porque as pessoas precisam ser triadas para poder fazer parte disso, tá? Então, hoje eu não vou abrir vagas de inscrições para a mentoria, o PNL Code. Hoje eu vou abrir algumas vagas gratuitas para uma consultoria individual comigo, tá? Quem já vem em eventos assim sabe que, via de regra, eu abro algumas vagas gratuitas para uma consultoria comigo. Como é que funciona? Ivan, eu estou precisando de um mapeamento. O que que eu vou fazer? Eu vou mapear você, entender qual é a tua dificuldade, qual é a área de oportunidade e traçar um plano. Ivan, eu quero esse conhecimento para aplicar em minha vida. Estou num quadro de ansiedade. Mapear a causa, traçar um plano terapêutico, dizer o caminho mais curto e menos doloroso para você poder sair disso. Ivan, eu quero ser terapeuta, não sou. Eu vou mapear as suas dificuldades, traçar um plano de ação e vou te explicar como é que em menos de um mês você pode estar atuando como terapeuta, tá? Menos de um mês. Você pode estar ajudando pessoas a tratar questões profundas como um quadro de alergia, um quadro de fobia, tá? Um quadro de ansiedade nessa consultoria. Ela é gratuita, tá? Ivan, eu sou terapeuta, eu vou te explicar como é que você pode integrar a programação neurolinguística a qualquer outra ferramenta que você já tem e potencializar a ferramenta que você já tem, certo? E amplificar a tua capacidade de ajudar pessoas com a PNL, tá bom? Então, essa consultoria, ela tem duas coisas. Uma entrega brutal da minha parte, por isso que eu seleciono algumas pessoas, não vai ser todo mundo, vai ser mais ou menos 10 vagas. Daqui a pouco eu vou liberar o link. Terceiro, uma avaliação. Se você tiver no momento, e se você tiver condições de viver ser acompanhar, eu vou te ajudar nesse processo, eu vou te acompanhar, tá? E aí você vai poder ter acesso, você vai ter um acesso, uma entrada para a mentoria, o PNL Coach. Se não, eu vou indicar algum programa externo, eu vou indicar algum outro programa para você. Eu não vou indicar nada, que você pode não precisar nada, tá? Mas eu vou te orientar. Então, esse é o objetivo dessa consultoria. Eu vou pedir para a equipe deixar o link aí. Eu sempre abro algumas vagas gratuitas depois de eventos como esse, tá? E eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, tá? Enquanto esse link está rodando, vocês vão se inscrevendo. Eu recomendo que vocês façam a aplicação imediatamente. Porque, ó, se não clicar nesse link aí vai abrir um pop-up, vocês precisam clicar, aí vai vir um robô, vai fazer um bocado de pergunta, responda corretamente as perguntas para que você não queime a tua inscrição, faça a aplicação no final vai aparecer um calendário, você agenda a sessão comigo. Agora corram, tá? Todo mundo vai poder agendar, mas nem todo mundo vai ser selecionado, porque eu vou ler as aplicações e aí eu vou selecionar dentro dessas aplicações 10. Agora, todo mundo vai ser atendido, porque eu vou destinar alguém da minha equipe para poder ser atendido em um processo de consultoria como esse, tá bom? Não vão ser todos por mim, mas todos serão atendidos, tá? Então, corra para que você possa ser um desses 10, tá bom? E aí eu vou abrir para algumas perguntas e respostas sobre o tema ansiedade, sobre o tema PNL, sobre as coisas que nós conversamos aqui a partir de agora, tá bom? A partir de agora, enquanto o link fica aí e vocês podem concorrer a uma consultoria comigo, tá? Ou até mesmo uma sessão de avaliação e orientação para aqueles que querem terapia, tá? E aí, Paula, temos questões? Sim, temos questões.
Maria da Conceição perguntou: como posso superar essa programação da infância quando fui espancada e me travou naquilo que eu faço? Como é que você pode superar a programação da infância? Onde ela foi espancada e isso travou ela nas coisas que ela faz. Oh, todo espancamento é um abuso, tá bom, Maria da Graça? Você não vai conseguir superar isso com força de vontade, tá? Força de vontade é uma bateria. E não adianta também você tentar reprimir, fazer de conta que não aconteceu. E há uma diferença fundamental entre o que eu estou falando aqui e fazer jogo do contente. O que que é o jogo do contente? Dar uma de Poliana, ver o lado positivo por trás das coisas. Não é disso que eu estou falando. Existem cargas emocionais que foram criadas, extremamente negativas, que estão atreladas a essa experiência de espancamento, de ver, ouvir e sentir. Nós precisamos conectar você a essa experiência, tá? Para acessar essas cargas que se manifestam no seu corpo, especificamente. Essas cargas têm uma manifestação específica no teu corpo, e nós identificamos essa manifestação por meio de uma técnica chamada calibração, da PNL. Precisa calibrar isso, identificar essas cargas, e a gente precisa colapsar, precisa dissolver essas cargas. Uma vez que a gente dissolve essas cargas, aí sim a gente abre caminho para que você tenha escolhas em como significar o que representou isso na sua vida. E lembre, jogo de significado não é jogo de poliana. Não tem nada a ver com você virar e dizer assim, ai, como foi bom ser espancado. Isso é maluquice, isso não existe. Foi péssimo. Entende? Foi terrível. Não existe um lado positivo no espancamento em si. Agora, você precisa entender uma coisa: você sobreviveu. E quando a gente dissolver essa carga emocional negativa, você sobreviveu. Quando a gente dissolver essa carga emocional negativa, você vai compreender uma coisa muito importante, que aquilo que não lhe matou lhe fortalece. E então você vai conseguir se conectar à força que vem de um evento como esse. Porque isso lhe moldou. Entende? E quando você se conectar à força que vem de um evento como esse evento que antes te drenava, vai passar a lhe entregar força, vai lhe impulsionar. Esse evento que lhe puxava para trás, agora vai lhe jogar para frente. Entende o que eu estou dizendo? A força. O que é que vocês precisam entender, todo mundo aqui? A força da tua vida não vem dos momentos bons. A força da tua vida vem das piores coisas que aconteceram, quando você sabe se relacionar com elas. As piores coisas podem ser aquilo que mais te drenam e que destroem sua vida. Mas as piores coisas podem ser uma força da natureza e que te levam e que impulsionam você para a vida e levam você a construir uma vida completamente diferente. Tá? Você quer ver uma coisa? Teve umas 2 ou 3 semanas aí que eu me posicionei psicoterapeuticamente com relação ao aborto. E muitas mulheres chegam em mim em dor, até a minha presença em dor na clínica, e Ivan, abortei. E toda mulher, via de regra, que pratica um aborto, tem uma pulsão de morte dentro de si. Em algum momento a culpa vem e é como se não se seguisse digna da própria vida. E existe um movimento profundo de seguir o destino do filho que foi abortado, tá? Isso é uma realidade incrível, tá bom? E aí as pessoas me perguntavam assim, Ivan, o que é que eu faço com isso? Preste atenção. Um aborto em si, a retirada de uma vida é algo terrível. Mas os efeitos disso na vida de uma pessoa vão depender do que ela vai fazer disso. Há pessoas que vão escolher responder por isso com a dor, se flagelando, se autoflagelando, desistindo da própria vida, entrando em quadro de depressão, ansiedade, de procrastinação. Há pessoas que vão escolher compensar pelo amor e construir uma vida para poder compensar isso. Então, a partir de um evento terrível como o aborto, que é a retirada de uma vida, um sem número de coisas incríveis e potentes podem acontecer.
E isso não modifica o fato do aborto. Mas isso mostra pra gente que, independente do que aconteceu, o que importa, a partir do momento que algo aconteceu porque a gente não tem o poder de mudar o passado, é o que a gente vai fazer daquilo que aconteceu. Entenderam? Mas para isso a gente precisa ser liberado das cargas emocionais negativas. Senão nós somos destruídos por elas, tá? Tá. Quem mais fala? Bruna Torres perguntou o seguinte: Ilvan, o evento raiz que gera programação acontece sempre na infância ou pode ocorrer na vida adulta? Ó, existem determinados eventos que promovem estresse pós-traumático. Por exemplo, você sofreu um assalto. Isso gera uma programação, tá? E essa programação tem uma carga emocional. Toda programação é sustentada por uma carga emocional, tá? Seja positiva ou negativa. Então, você consegue tratar o estresse pós-traumático pegando o evento raiz da infância, tá? Ali, ou o evento raiz de um passado presente, de um passado próximo, tá? Você consegue tratar situações como essa assim, tá? Mas, via de regra, um quadro de ansiedade, um quadro de síndrome do pânico, tem conexão com eventos que aconteceram na infância. E principalmente na primeira infância, tá? Porque para uma pessoa desenvolver, sobretudo quadro de ansiedade generalizado, para a pessoa desenvolver um quadro de ansiedade generalizado, que ela pode tocar o pânico, desenvolver uma fibromialgia, ter insônia, esse conjunto aí, esse pacote aí, é preciso que seja uma programação que esteja rodando dentro do sistema há algum tempo e corrompendo o sistema, entenderam? Quanto mais uma programação roda, mais ela corrompe o sistema. Quanto mais corrompido o sistema, piores são os efeitos dela na sua vida. Entenderam? Então, via de regra, é algo que aconteceu na infância. E que muitas vezes é um evento de forte impacto emocional que a repetição ao longo da linha do tempo acaba reforçando. Então, suponha que uma pessoa tem uma programação de abandono, por exemplo. Ela foi, a menina com 5, 6 anos, o pai foi embora. Aí, isso gera um input, uma programação, um drive ali. Ela começa a ter medo da mãe ir embora, etc. Um bocado de coisa acontece. Só que aí com 10 anos, essa menina, enfim, tá, tem uma amiguinha, tem uma amiga que ela gosta muito, tá? A amiga, pum, os pais mudam de cidade, ela nunca mais vê a amiga. O que que acontece? Um reforço dessa programação, tá? Aí com 13 anos tem o primeiro namorado, aí o namorado deixa de estar ali por algum motivo, outro reforço à programação. Com 20 anos, então, muitas vezes, o que a gente atribui, processos que explodem em um determinado momento da nossa vida, que atribuímos a um evento próximo, na verdade, esse evento próximo foi apenas o estopim, foi a última gota no copo d'água, tá bom? Foi apenas o estopim, a última gota no copo d'água. Mas você precisa recuar um pouquinho até a infância para poder compreender a origem dessa programação, a fonte dessa programação, a primeira experiência de ver, ouvir e sentir que efetivamente condicionou a pessoa a desenvolver um quadro de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, a ter uma síndrome de rejeição ao dinheiro, uma síndrome de adoração ao dinheiro, enfim, um sem número de coisas, tá? O que mais, Paulo? Não tem pergunta, teve um comentário anterior de Sheila, quando você estava falando que as pessoas não escolhem estar como elas estão se sentindo, dizendo que o psicólogo dela disse que ela estava num quadro de dependência emocional porque ela gosta. E ela disse que se sentiu impotente diante disso. Isso, né? Tem uma coisa que eu chamo assim em PNL que a gente diz assim, são os P's programadores, né? Psicólogos, pastores, psicoterapeutas, nós, muitos de vocês que se transformarão em psicoterapeutas, palestrantes, professores, pais, né? Enfim, o que esse psiquiatra falou foi até menos, de menos valia, porque você consegue sair disso, tá? Tem solução, etc. E eu que já vi pessoas que chegaram na clínica que o psiquiatra disse assim, você tem depressão crônica, vai ter que tomar remédio pro resto da vida, com a receita. Ah, amigo, amiga, entende? Então, e o psiquiatra ele desfruta de um poder ainda maior, né? Do que o psicólogo, né? Na hierarquia, na cadeia hierárquica. Então, a gente precisa tomar cuidado com as programações, porque programações são profecias que se autorrealizam, tá? Se você acredita numa coisa como essa, a sua vida vai ser assim.
A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente acredita. Em outras palavras, a gente precisa tomar cuidado onde a gente deposita a nossa fé. Entenderam? Porque a fé é capaz de remover montanhas. Mas a mesma fé que é capaz de remover montanhas é capaz de não conseguir erguer uma pena. Basta você acreditar que não pode. E você está certo. E se você acredita que pode, você também estará certo. Vocês entenderam o que eu falei? Isso é muito importante, tá? Vou pedir para a equipe deixar aí o link da consultoria para aquelas pessoas que quiserem concorrer a uma consultoria comigo, tá? É, Tem tem uma gente pergunta. perguntando aqui na outra rede, como é que faz para entrar no PNL Code, Paula? Eu não permito a entrada direta no PNL Code. O que a gente faz é uma consultoria comigo em alguns eventos públicos ou consultoria com alguém do meu time, da minha equipe. Hoje eu estou abrindo vaga diretamente para consultoria comigo. Nessa consultoria, a gente faz um mapeamento, entende qual é a sua situação, o teu contexto, traça um plano. E se fizer sentido, a gente chama para mentoria. Se não, para um outro programa, às vezes até para terapia, porque às vezes é o caminho fazer terapia ou um programa até de outra pessoa, porque o objetivo verdadeiramente é que você consiga solucionar, tá? Então, o link está aqui, ou na bio, ou digita aí 77, não vocês, o link está aqui, tá bom? Para que vocês possam aplicar para uma consultoria comigo. Tá, Paula? Diga aí. Stefânia perguntou o seguinte: como reprogramar a mente para se livrar de um vício? A pessoa até tenta sair, mas entra em um quadro de ansiedade tão grande que retorna para o vício. Então, Cirlei, quem foi falar? Stefânia, Stefânia. E Stefânia, seu nome é diferente, igual o meu. Ilvan, prazer, tá? Então, Stefânia, todo vício, Stefânia, quer aplacar uma dor, tá certo? Pense assim, ó. Tem um vazio aí dentro de você, ou uma dor, eu não sei qual é o nome que você dá, ou o nome que seu cliente vai dar. Por que uma pessoa fuma cigarro? Por que uma pessoa come, por exemplo? Por que uma pessoa faz sexo desenfreado? Ou por que uma pessoa fuma maconha ou cheira cocaína? Vocês acham que é por causa da química? Quem acha que é por causa da química? Vocês vão entender. É por causa da química também. Mas a química vem depois, porque antes de experimentar a primeira vez, não tinha química. Ou porque bebe. Outro dia eu tava com uma amiga, porque eu aprendi a beber, olha que loucura, eu aprendi a beber. Eu descobri recentemente que a maior parte das pessoas, como bebem cerveja pela primeira vez, não gostam. É verdade isso, gente? Quem aqui? Pô, bebeu cerveja gostou. A maior parte das pessoas não gostam. Entende? Então, o que que leva a pessoa a um círculo social onde final de semana ela vai beber? Beber, beber, beber. Porque tem uma dor ali, tem um vazio ali que a pessoa está buscando preencher com aquilo. Pode ser uma substância psicoativa, pode ser pessoas, dependência emocional, entendeu? Esse vazio é subproduto de uma experiência de ver, ouvir e sentir, uma programação. É uma dor, é uma ferida aberta. Enquanto a gente não trata isso, a pessoa continua adicta ou dependente química. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa parar de tratar a questão química, porque a questão química, acredite no que eu vou fazer, mesmo para drogas pesadas como a cocaína, porque eu já tratei 4 pessoas que eram dependentes químicas de cocaína, eu já tratei uma pessoa que estava gastando 5 pau em cocaína. Só para você ter uma ideia, tá certo? A química, eles conseguem descontinuar. Só que a dependência emocional, a química, você descontinua. Só que a dependência é algo que tem a ver com um processo emocional. Então você muitas vezes descontinua, desmama a pessoa de uma cocaína, mas a questão emocional que está por detrás disso continua lá. A programação continua girando. Existe uma alta probabilidade dessa pessoa voltar a usar cocaína. Entenderam? Reincidência. Então, se você descontinua a questão emocional, reprograma o processo aqui, a pessoa só tem que lidar com a abstinência química.
Descontinua isso aqui, a probabilidade de reincidência é mínima. Não há, porque o que sustentava a adição deixa de existir, entendeu? Então a gente precisa reprogramar esse processo aí para que coisas como essa não aconteçam, tá? Tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu sei. Tratamento de adição e compulsão e dependência é algo que eu sei fazer, tá? Então, na mentoria PNL Code, o foco da mentoria, que é um acompanhamento mesmo, não é aula, é acompanhamento, eu acompanho individualmente o progresso e a construção de competência dos meus alunos, transfiro. Nessa avaliação da consultoria, eu sempre pergunto o que a pessoa quer, porque se eu não sei fazer o que a pessoa está querendo, eu não tenho condição nenhuma de mentorar essa pessoa, entendeu? Não tenho condição alguma de mentorar essa pessoa. Então, eu tenho alunos na mentoria do PNL Code que estão trabalhando em aula oncológica, tem aluno que está trabalhando com crianças que são autistas, tem aluno que está se desenvolvendo para trabalhar pânico, outros fibromialgia, outros quadros de ansiedade, outros quadros de dependência emocional. Tem gente que está querendo trabalhar com compulsões e adições, tem gente que é nutricionista que vai para lá, quer trabalhar com isso, gente que quer querendo trabalhar com controle da dor. Todas essas coisas aí eu sei fazer, né? Quando eu digo que eu sei fazer, é porque eu tenho prova disso, né? Então, essa é mais uma das razões para vocês clicarem nesse link e entrarem na consultoria. Por quê? A pior coisa da vida é você entrar num processo que você, de repente, não é para você, entendeu? E eu sou bastante ético. Às vezes tem coisas que eu não sei fazer. Então, as coisas que eu não sei fazer, eu não posso mentorar uma pessoa, entendeu? Eu só posso mentorar naquilo que eu sei. Inclusive, isso é um critério da vida. Toda vez que eu vou fazer uma formação ou qualquer coisa na minha vida, e eu tenho muitas formações, a maior parte não são aqui no Brasil hoje, eu sempre me pergunto, essa pessoa tem resultado? Porque o que a gente está mais vendo aí é reprodução de teoria. A pessoa lê um livro e aí vai dar aula, né? Isso é bizarro, não é não? Isso é bizarro. Quem mais, Paula? Pronto. Pronto. Ok. Olha o seguinte, olha. Então, eu quero parabenizar vocês. Eu espero que eu tenha ajudado com esse tema aí da ansiedade, tá? Eu acho que vocês entenderam exatamente como é que é o processo de tratamento aqui da ansiedade, tá? Com a nova PNL. O link da consultoria tá aqui. Apliquem, preencham todo o formulário de aplicação direitinho. Quando chegar lá no calendário, gente, agende. Tá? Não preencha toda a aplicação e deixe de agendar quando chegar no calendário, não, tá bom? Amanhã, provavelmente hoje, alguém da minha equipe já vai ligar para você, porque você vai precisar passar, tá, por um processo para verificar se é você mesmo. Atenda o telefone, responda no WhatsApp, ser humaninho, tá? Porque senão você vai perder a oportunidade. Se você for uma das pessoas selecionadas, você vai perder a oportunidade de estar nessa consultoria comigo, que é individual, eu e você, tá? Face to face, olhos nos olhos. Quero ver o que você faz ou diz. Quero ver o que você faz. Acho que é faz. As Então, duas coisas. as duas coisas, né? Então, vai ser Olha, igual eu e você. Você vai ter ali comigo 50 minutos comigo e eu vou entregar o meu máximo para poder te ajudar nesse processo. E isso é gratuito, tá bom? Fiquem com Deus, cliquem no link, façam a aplicação e eu vou deixar com vocês, Paula, tá bom? Beijo grande. muito obrigada pela participação de vocês. Incrível, vocês ficaram aqui do início ao fim, a maioria de vocês. Foi uma aula incrível, onde a gente pôde se aprofundar mais nesse tema da ansiedade, saber a origem, o que causa, por que a gente sente o que a gente sente. Então, quem não se inscreveu, e deseja, na verdade, né, participar dessa consultoria, as primeiras pessoas vão fazer diretamente com o Ilvan. Se inscreve, clica no link, tá? Preenche todo o questionário. Ao final, vocês fazem o agendamento, tá bom? A equipe vai ligar, entrar em contato com vocês, vai fazer um telefonema e depois desse telefonema vocês estão prontos para o agendamento, para a sessão pelo Zoom individual, tá bom? Tenham uma excelente noite. Muito obrigada pela participação de vocês. Ficamos muito felizes. Então, vamos nessa. Um bom final de quarta-feira, um bom resto de semana para todos vocês. Forte abraços. Quem não pegou o link aqui, pega no grupo de WhatsApp. Um beijo enorme. Sandro? Encerrando o workshop em 3, 2, 1.